Mais um assunto polêmico quando a gente estuda cartas paulinas ou deuteropaulinas. O que é que traz a salvação para você? A nossa primeira resposta é: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Tem que fazer o bem. Claro, a gente tem que fazer o bem sempre e cada vez mais. Mas é o bem que você faz que te leva para o céu? Na Bíblia a gente tem várias correntes teológicas. Uma corrente muito forte é a chamada teologia da retribuição. Você faz o bem, Deus te abençoa. Você faz o mal, Deus te castiga. As igrejas da teologia da prosperidade utilizam muito isso, né? E isso é jogado depois para o plano eterno. Você fez o bem, Deus te abençoa com o céu. Você fez o mal, Deus te castiga. Ok, essa é uma forma de pensar. Uma outra forma de pensar assim: o que é que te leva para o céu? Deus, pronto, né? Você é salvo pela graça porque Deus te ama. Isso não quer dizer que você não precise fazer o bem, né? Mas fazer o bem é uma consequência de alguém que se sente amada e salva por Deus, né? E não uma condição necessária. Essa discussão é muito bem feita na carta aos Efésios. Estamos destacando aí no mapa para você sempre se familiarizar, dê uma olhada em tela cheia, na região da Ásia Menor, onde está Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Você já lembra que Paulo morou em Éfeso, na época com Priscila e Áquila, e discípulas e discípulos seus podem ter pego algum bilhete que Paulo escreveu e ampliaram, né, escrevendo a chamada carta aos Efésios. Eu queria recuperar com vocês o capítulo 2 da carta aos Efésios. A salvação se dá pela graça de Deus e não pelo seu mérito a partir das obras que você faz. Eu sei que este tema é polêmico, não precise concordar, não é necessário concordar, só estou lendo um texto bíblico para a gente ver as diferentes teologias da Bíblia. Paulo é radical nisso. A salvação não é do meu esforço, é de Deus, né? Isso já tinha aparecido no pensamento paulino. Nas cartas autênticas de Paulo, ele diz assim: olha, você se lembra lá no Antigo Testamento, escrevendo muito para quem conhece a cultura judaica, apesar de gente que é do mundo grego, né, que está ali convivendo. Lembra lá no Antigo Testamento que havia a ideia de que quando você cai na dívida, você não pode vender a terra para um estrangeiro, você tem que vender para alguém da tua família, para a terra ficar entre a família. Mas essa pessoa não vai comprar a terra de você, ela vai comprar o direito de usar a sua terra, e depois de certo tempo, Levítico 25 fala isso, as terras são devolvidas aos seus donos. Então, quem te tirou da dívida, quem te salvou do buraco, em hebraico é chamado de Goel, né? Aquele que te resgata. A palavra Goel é traduzida por resgatador, redentor, às vezes por vingador, né? Quando você tem um problema com uma pessoa, aquele que foi lá vingar também, né? Mas em hebraico o termo é Goel, aquele que te resgata da tua dívida. Paulo diz assim: olha, nós tínhamos uma grande dívida com Deus, pecado, né? O nosso Goel, o nosso irmão mais velho, veio e nos resgatou, pagou um alto preço pelo resgate. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus. Qual é o alto preço que ele pagou? O seu sangue por nós na cruz. Então, estamos redimidos, estamos resgatados, estávamos mortos no pecado, ressuscitamos com Cristo na sua cruz e ressurreição. Então ele já pagou esse preço para nós, diz Paulo, né? Se ele morreu na cruz para nos salvar, ele cumpriu o seu papel. Isso é a reflexão de Paulo em Corinto. Em Romanos, no capítulo 3, Paulo também já havia dito que nós somos justificados gratuitamente por Deus. Seria interessante você ler Romanos 23, especialmente Romanos 3, especialmente os versículos 21 a 31, observando isso, né? É evidente que o capítulo 5 também merece atenção, da carta aos Romanos, sobre a nossa justificação, mas Paulo, eu vou destacar os versículos iniciais. Verso 23, aqui estou lendo. Sendo que todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada por Jesus Cristo. Estamos redimidos. O termo redenção
tem a ver com o termo Goel do Antigo Testamento. Bem, este é o pensamento das cartas autênticas. Como é que a gente ilustraria, né? Olha aí o borrão que aparece para você. Imagine-se você num buraco, caído, com as pernas machucadas ali, quebrada, fazendo todo o seu esforço para sair deste buraco. Olha, é claro que você vai se esforçar, mas com esforço próprio você não vai conseguir. O que é então a salvação, tanto nas cartas autênticas como nas cartas deuteropaulinas, especialmente no texto de Efésios? Você, aí na miséria, por mais que se esforce, não vai conseguir sair do buraco que é a condição humana de pecado. A salvação, então, é a mão de Deus que vem gratuitamente tirar você. Então, o que é que te salva do buraco? O seu esforço? Não, a mão de Deus. O que não quer dizer que você não tem que se esforçar, mas a salvação é a graça de Deus. É a mão de Deus que vem carinhosamente acolher você. O tema é polêmico, porque normalmente, como a gente tem muito esse esquema de troca na nossa cabeça, então eu não preciso mais fazer o bem para ir para o céu, né? Quer dizer, no fundo, então você está fazendo bem só porque você quer ir para o céu? É essa a sua intenção? Você quer trocar com Deus? Isso é capitalismo puro, é religião de mercado, é troca, né? Nenhum momento nós estamos dizendo não tem que fazer o bem. Quer dizer, quando a pessoa se sente amada por Deus e salva, aí sim é que ela vai querer fazer o bem. Fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Viver em comunidade, viver na igreja, até cumprir as leis da igreja, é a alegria de alguém que se sente salvo por Deus. Mas não pode ser o medo de quem vai para o inferno. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, é porque você está fazendo troca, né? Experimente a graça de Deus, sinta-se por Ele acolhido, admita que nós somos limitados e é Ele que nos salva em seu Filho Jesus, aí você vai se sentir livre para fazer o bem. Para a liberdade, Cristo nos libertou para amar, para fazer o bem, né? Este é o fio do pensamento da carta aos Efésios, né? A salvação como sendo graça de Deus. E o texto em Efésios 2 ainda diz assim: a salvação vem de Deus, não depende do seu esforço, até para você não se encher de orgulho. Admita a sua condição de fraqueza humana. A carta aos Efésios faz ainda uma ampliação que o pensamento paulino não tinha, que é muito bonito. Uma ampliação muito bonita, muito profunda. Além de nós sermos pessoas humanas resgatadas por Deus da nossa condição de miséria, toda a humanidade e todo o universo é resgatado por Deus. É o que a gente chama de o Cristo cósmico, que aparece como uma nova imagem em Colossenses e Efésios, texto deuteropaulino, né? Eu chamo a atenção para você abrir na carta aos Colossenses, no primeiro capítulo, para a gente ler só alguns versículos, né? Tem um hino que começa no capítulo 15, que diz assim, que Jesus era a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criaturas, porque nele todas as coisas foram criadas. Em Jesus, todas as coisas já foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Quer dizer, é uma dimensão cósmica de Cristo, de Jesus, né? Aqui o texto vai falar que ele é a cabeça da igreja, mas o verso 20 é bastante interessante. Em Cristo, Deus conseguiu e quis reconciliar por Cristo, para Ele e por Ele, todos os seres, não só o ser humano, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo seu sangue na cruz. Então, ao morrer na cruz, diz a carta aos Colossenses, na mesma linha da carta aos Efésios, Jesus faz com que o mundo volte na harmonia, né? Então é uma dimensão mais cósmica. Não é só a espécie humana que é convidada a se harmonizar, mas todo o universo, todo o cosmos. Essa
a leitura que Colossenses e Efésios fazem da morte de cruz para nós, o nosso Redentor Jesus. Obrigado.